Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na S-Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre as estratégias em tempos de incerteza. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da Claro TV e nas redes sociais do Papo Certo. O programa está no ar, vem com a gente! No programa de hoje vamos estar falando sobre estratégias em tempos de crise. E temos dois convidados especiais aqui hoje. Ângela Becker, empresária, diretora da Espaço e Dal Banho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui podendo compartilhar isso. Bom, também Giacomo Balbinotto, economista, professor da URG. Seja muito bem-vindo. Obrigado, aqui é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, com a Ângela, que é uma empresária aqui de longa data também, então um prazer para a gente conversar com o teu público, né, teus telespectadores aí. Bom, então vamos começar já com o Giacomo, então falando sobre uma questão que muita gente está um pouco apreensiva, curiosa, preocupada sobre como está a previsão para a economia em 2026 no Brasil. Olha, eu vou dizer uma palavra assim, nossa previsão está imprevisível, né? Porque realmente é um período, né, de grandes incertezas que a gente vai ter em diversos níveis, né? Principalmente nós vamos ter eleições para governadores e o Brasil, né, está com uma posição muito polarizada, né? Não há uma posição de centro. O mesmo se ocorre a nível federal também. Tu tem posições do atual governo, né, do presidente Lula e dos prováveis candidatos. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser a agenda, o caminho que vai seguir o Brasil. E nós temos diversas outras incertezas a nível internacional com a questão das tarifas, né, do governo Trump. Tu tem diversos problemas, né, de guerra na questão do Oriente Médio, a questão da Ucrânia, enfim, a polarização, né, com a questão de Taiwan e com a China, né, tu tem essas questões internas. E no caso do Brasil, tu tem uma série de reformas ainda que vão ser colocadas, como a reforma tributária, previdência, a questão da taxa de juros, enfim, são problemas, né, que o empresário, além de lidar com o seu próprio negócio, seus concorrentes, tem essa questão externa que é bastante colocada. Então, é um período ainda, né, nesse ano de 2026 e talvez os próximos anos, que a adaptação é de bastante incerteza, né? E todas as outras questões ainda que a gente vai colocar de mudanças tecnológicas que estão ocorrendo com a introdução da inteligência artificial, que vão colocando as mudanças nas profissões, e enfim, são um período de bastante, incerteza, mas ao mesmo tempo, né, aquele empresário que está ligado também de oportunidades de ver, né, de ter aquele intenção, né, de aproveitar essas incertezas para alavancar os seus negócios. Já com mais uma pergunta também que o pessoal está ansioso. A Selic cai esse ano? Olha, previsão de taxa de juros é algo difícil, né? O que a gente tem é que talvez ela vai cair, mas não muito, né? Então, nós temos aí as medidas de política monetária que estão sendo tomadas pelo Banco Central, né, de reduzir a inflação. Então, há essa tendência aqui de reduzir essa inflação, mas não muito. Então, a gente não pode esperar uma redução drástica da taxa de juros, mas ela deve se situar em torno de 12, 12,5, 13, né? Então, não tem um número fixo. Mas já é uma luz, já de 15 para 12 já é uma luz. Exatamente, né? Isso vai depender do comportamento da inflação, se a gente não tiver nenhum choque, nenhuma surpresa, por exemplo, com relação ao comportamento da economia americana, tu não tiver nenhuma questão, por exemplo, de um choque agrícola, né? De alguma intempérie, uma seca no Nordeste, algum problema aqui no Rio Grande do Sul né, que possa afete a safra agrícola, alguma questão relacionada à questão cambial,
eventualmente, que possa ser colocado. Então, assim, ó, se a tendência, né, for colocada e já sinalizada pelo Banco Central, é de uma queda na taxa de juros, né, mas não uma queda muito acentuada. Então, vai cair, mas não muito. Bom, outra questão, a gente vê muitas empresas abrindo, muitas empresas acabando se fechando no prazo de 5 anos, né? Às vezes empresas daqui, muitas com um futuro muito grandioso, e infelizmente por questões de gestão acabam não se perpetuando. E estamos aqui com a Ângela, aqui com a empresa Espaço Del Banho. Foi fundada em que ano, Ângela? 95. Então, Então, agora, em dezembro, completamos 30 anos de Espaço Del Banho. Então, parabéns pelos 30 anos, né? E eu queria ver de ti, assim, o que tu acha, que pontos que vocês acertaram, que ajudaram a criar uma empresa que está há 30 anos no mercado? Obrigada. Como o Giacomo estava colocando, né? Hoje empreender, hoje não, ao longo da história, empreender, né, exige uma complexidade de entendimentos, né, os macro e os que estão ao nosso controle, né, direto. E eu entendo que essa nossa trajetória ela veio muito carregada de propósito e alma, né? Eu sempre digo que a Espaço Del Banho é uma empresa com alma, com vida, né? Para que onde a atenção, o cuidado com os valores, com os propósitos, né, fazem a nossa caminhada, né? Então estar atento, né, às mudanças, ter bem claro os seus valores, os seus propósitos e estar atento a todas essas mudanças, porque realmente a gente vive ambientes e situações com constante mudança. A gente está há 30 anos, muita coisa já aconteceu e muita coisa está por acontecer ainda. Exatamente, né? Então é o olhar atento, né, a humildade de poder entender e se abrir para tudo isso, né, e poder se modificar e ir se atualizando, sem perder a essência e os propósitos. Não, porque tu fala que vocês trabalham com equipamentos para o banheiro, né? Sim, o nosso propósito é hoje, né, sempre se fala o bem viver, né, com todo esse apelo, né, onde a gente vive um mundo cansativo, estressante, né? Então, assim, é poder oferecer para os nossos clientes produtos e soluções para uma melhor qualidade de vida, né? Bem-estar. E vocês também tem muita questão de acompanhar as tendências, né? Sim. Você estava começando antes que tu vai em muitos eventos em outros países, estava falando de Milão, na Itália, de acompanhar essas mudanças e estar sempre em constante adaptação. Aquilo que deu certo no semestre passado ou no ano passado já não vai ser a tendência de agora, né? Exatamente. Como se adaptar a essas mudanças Sim. também no teu negócio que muda bastante, né? Exatamente. São a questão da curadoria dos produtos, né? É um ponto. Então, se atualizar com as últimas tendências em relação a produto. E aí, sim, está sempre atento às feiras, dentro, né, feiras específicas internas dentro do Brasil e fora, né, como a de Milão e outras. E também as questões da evolução do negócio, da administração do negócio, né? O Giacomo estava falando da IA, né? Hoje, o quanto a gente tem que estar atento às novas ferramentas, né? Mas sem esquecer do humano, né? Eu acho que o grande alicerce para a continuidade dos negócios é a atenção às relações e às conexões, né? Para nós, assim, o grande valor são as pessoas, né? E com as pessoas a gente consegue fazer as ações, né? E usar as ferramentas, né? Agora, até com tudo isso, com certeza, né? A IA vai transformar, né, as relações, os negócios, né? As facilidades, hoje, as oportunidades que a gente tem de fazer operações melhores, né? Mas se a gente não tiver as pessoas alinhadas, né? Os valores bem claros, os propósitos de cada empresa, né? Fica difícil. Utilizar ela como uma ferramenta, né? Ela Exatamente. é uma importante ferramenta, mas ela não vai substituir o pensar, né? A estratégia, ela vai apoiar bastante na
análise de indicadores, de tendências, para que Exatamente. o gestor tome a decisão mais acertada possível. Acho que esse medo que as pessoas estão, né? A IA vai ser uma ferramenta. Agora, as pessoas e a administração das pessoas é que vai fazer toda a diferença, né? E é isso que a gente busca na Spasa, né? Tu perguntasse assim, ao longo da nossa trajetória, eu acho que o principal valor, né, que nos acompanha é constância, né, nos propósitos e, ao mesmo tempo, a capacidade de resiliência, né, de modificar, escutar, entender o que está se modificando, se adaptar, né, mas valorizando as conexões e as pessoas. Bom, já entre os comentários que esse ano tem essa questão da política, né, que vai ser um ano, temos eleições para presidente, para o governador, para deputado federal, deputado estadual, para o Senado. Como essa incerteza política pode impactar o microempresário no dia a dia? Olha, pode impactar porque aquele empresário que eventualmente deseja, né, fazer novos investimentos, ampliar a sua loja, enfim, cria incertezas adicionais, né? Nós temos, olha, o que a Ângela tem? Eu tenho a minha loja, tenho que administrar os meus funcionários, o meu preço, enfim, tem que ver a concorrência, tem que ver a regulação, mas também tu tem uma nova agenda política que pode ser mais direita, mais esquerda, mais ao centro, vão ser implementadas com maior rapidez essas reformas, né? Principalmente tributária, que pesa muito, né? Tanto para o empresário que paga, para o consumidor que recebe essa carga tributária. Então, são questões de incertezas adicionais que são levadas ao consumidor. Então, isso aumenta, né, o risco do negócio, o risco político que se tem. Então, o empresário tem que estar atento não só ao seu negócio, ao seu propósito, eventualmente, mas também levar em conta esses aspectos externos ao seu negócio que vão influenciar, né? Só externos aspectos políticos, mas como que a gente havia falado, olha, eu tenho que estar atento à taxa de câmbio, né? Tá falando com a Ângela, muito dos produtos que a gente compra aqui são produtos importados, então a taxa de câmbio é fundamental, né? Porque qualquer um centavo, né, $1 a mais aqui é um gasto adicional, né, que a gente vai ver, principalmente quando o dólar está 5,30, 5,50, o euro também. E fora a incerteza política que vão colocar, que isso afeta, né, toda a legislação estadual, federal, a nível que vão ser implementadas essas reformas, principalmente a reforma tributária, que afeta mais diretamente tanto aos consumidores como aos empresários. Então, essas questões, elas são importantes, levando ao maior risco que se tem. Acho que também essa incerteza, faça com que o empresário seja mais cauteloso em novos investimentos, né? Daqui Exatamente. a pouco, a gente está pensando em abrir uma nova unidade, pensar uma ampliação da loja. A gente acaba, às vezes, pode ser que vamos esperar o que vai acontecer para tomar uma decisão. Então, também, essa parte de investimentos fica um pouco parado, né? Não, exatamente. Fora nessas questões que a gente estava falando aí, como é que vai ser a taxa de juros? Qual é o financiamento que nós vamos ter porque abrir uma loja, né? Assim, tem um espaço físico, tu tem toda a questão de estoques, fornecedores, toda uma cadeia logística, né? Estou fazendo uma reforma. Pô, eu não quero, então eu posso planejar, eu vou precisar dessa banheira, vou precisar dessa torneira daqui a 15 dias, 20 dias, mas se não chegou. Exatamente. Então, tu tem toda uma questão, assim, a logística, né? Que eu vou abrir uma loja, não é como acender a luz, outro dia está funcionando, não. É todo um investimento, um planejamento, a necessidade de recursos humanos especializados, né? Quando todo mundo aqui já passou por alguma reforma, então, assim, é necessário um investimento muito grande em recursos humanos, planejamento. Né? Planejamento empresarial, mas planejamento de recursos humanos, em estoque, em logística, em crédito, né, que tem que ser dado. Então, são questões extremamente importantes, né, que até a gente fica contente de ver uma empresa aí, né, como a Espaço Del Banho, há 30 anos, né, de resiliência, né, quando não pegou todas as notas, tinha lá plano cruzado, plano 1, plano verão, então toda uma incerteza que resistiu a isso e
né, está aí no mercado, né, gaúcho, mercado de Porto Alegre principalmente, fornecendo os produtos para nós. Ângela, tu também tem uma formação em psicologia, Sim. né? Como a psicologia te ajuda, né, a manter a calma nesses momentos de crise, vamos supor, de instabilidade, né? Eu acho que. Não sei se é manter a calma, João. Mas poder entender, né, que as emoções, sim, elas interferem no nosso dia a dia, né? E no momento que a gente consegue administrar e não colapsar, né, a gente consegue decidir melhor. Né? Estávamos falando em planejamento, em cuidado, em informação. Né? Eu sempre digo que sem informação há confusão. Então, eu sempre procuro dentro disso pensar, bom, quais são as informações que a gente tem, como é que a gente mantém, né, o diálogo com a equipe, com os fornecedores, o cuidado com o cliente. Né? Eu acho que é poder ter controle sobre a realidade que faz com que a gente possa ter decisões e informações mais fidedignas, né? No calor da emoção, tem que dar um tempinho para pensar um pouco, para não Exatamente. tomar... Se a gente for deixar a emoção livre, né, eu acho que nesse sentido, sem o entendimento, fica mais difícil de liderar e de decidir, né? Bom, Giacomo, e quem o empresário está pensando em investir, né, ou ampliar o seu negócio, tem algum momento certo, ideal para ele fazer esse movimento? Olha, não tem um movimento certo. O ideal é que se o Brasil estivesse crescendo, prosperando, né, a cidade estivesse, no caso que digamos da construção civil, eventualmente. Mas o Brasil, né, se a gente pegar há mais de 40 anos, está estagnado. A nossa renda per capita, ela permanece aí a um quarto da economia americana. Então, nós temos que fazer investimentos maciços aí em educação, né? Principalmente em educação, qualificação da nossa mão de obra, porque assim, um brasileiro hoje produz um quarto do que tem um trabalhador americano, um trabalhador europeu. Então a gente está muito atrasado. Né? O Brasil não cresce, ou cresce, a gente chama assim, como voo de galinha, né? Ele voa um pouquinho e depois cai. Então, nós estamos numa taxa de crescimento muito baixa, né? Outros países estão crescendo 7%, 8%, né? A China 10%, enfim, e o Brasil cresce a 1,5%. Então, o que acontece? Tu tem menos oportunidades de crescimento, de negócio, assim. Claro que há setores no Brasil que têm prosperado, principalmente o agronegócio, onde tu tem uma demanda muito grande aí, né? de alimentos, de carne, onde o Brasil tem realmente, né? Pelas condições, né, de solo, de clima, enfim, vantagens comparativas, que alimenta a China, Estados Unidos, o resto do mundo. Mas, né, em outros setores, de uma maneira geral, o Brasil está estagnado, não cresce muito pouco. Eu estava vendo um trabalho assim, nós levaríamos mais assim, se os Estados Unidos, vamos pensar, os Estados Unidos hoje parasse de crescer, né, o Brasil ia levar mais ou menos 100 anos para atingir a renda per capita dos Estados Unidos. Né? Se a gente crescesse 3% ou 4%, nós levaríamos aí 35 anos para chegar à renda per capita do Uruguai. Né? Olha, não estou falando da Alemanha e Itália. Então, a taxa de crescimento do Brasil, para nós, estamos colocando, então os outros países estão prosperando. Por que o Brasil não cresce? Questão de custos de transação, qual é o custo hoje, né, assim, de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, de obter crédito. Então, isso é custo. Fora isso, né, toda uma insegurança jurídica que tu tem do próprio negócio de fazer contratos e insegurança jurídica na área trabalhista. Né? Então, tudo isso, né, gera pouco crescimento, pouco investimento em mão de obra, pouco treinamento. Então, por que o salário no Brasil é baixo? Porque a gente produz pouco. Né? Não que a gente não trabalhe, não, a gente trabalha 8, 9, 10 horas por dia, mas o fruto do nosso trabalho é muito baixo comparado aos outros países. Então, esse é um grande gargalo, um grande problema que a gente tem. O Brasil está crescendo, né? Mas não cresce à velocidade que os nossos parceiros... Então, quem vai para o exterior, assim, tipo, olha...
fiquei 10 anos sem visitar, né, Miami, sem visitar Nova York. Pô, a cidade se transformou. Outros estados se transformaram, que a gente vê, caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, quem vai a Santa Catarina, quem vai ao Paraná, a diferença é gritante. Então, o Rio Grande do Sul, anos 70, 60, era o principal estado da federação em termos de produção. Hoje em dia estamos se atrasando em termos de educação. Se a gente pegar só no caso da educação, a gente tem os testes do PISA, né, que é, cara, o Brasil de 60 países está na 59ª posição. Ou seja, os nossos estudantes não estão sabendo fazer conta e não estão sabendo ler. Então, isso, como é que tu vai crescer um país, pessoa que não faz conta e tem dificuldade de se expressar, de ler, de entender o que tem numa determinada mensagem. Então, são desafios. E isso se reflete no mercado de trabalho, né? Exatamente. Onde hoje a gente tem dificuldade na busca de mão de obra especializada, ou de mão de obra em condições para poder treinar, inclusive. Exatamente, entender e o espaço de banho, por exemplo, a gente olha, o que eu quero? Eu quero uma banheira, eu quero um azulejo, eu quero um... Sim. Qual é? Então, assim, eu vou buscar essa informação, né? Eu vou numa empresa que tem 30 anos, tem credibilidade, tá? Ela fala, assim, está ali, então não é uma empresa qualquer, né? Mas eu destaco que você também tem segmentos, né, que crescem, tu falou do agro, tu pegar o mercado imobiliário do litoral gaúcho, que os condomínios não crescem, exatamente a Espaço Del Banho está crescendo um pouco com esse boom de investimentos no litoral gaúcho, então tem pequenos segmentos também no mercado que acabam, nichos que vão se desenvolvendo, e também as empresas que conseguem prosperar acima da inflação com 5, 10, 15% ao ano também são um oásis no meio de um desafio grande, que certamente as dificuldades de trabalhar no Brasil são muito maiores que em outros mercados. Exatamente. Então, a ideia é que tu poderia ter muito mais espaços do banho em concorrência de dificultar a vida da Ângela, né? Mas isso era bom para o consumidor, tu criar mais trabalhos, mais empresas, mais prosperidade. Na realidade, eu digo assim, ó, o que é uma economia rica? Uma economia que faz contratos de compra, venda, aluguel. Então, quanto mais contratos a gente tiver, mais a economia está crescendo. Qual é o custo hoje que tem? É o custo de fazer cumprir esses contratos. Então, tu tem uma insegurança jurídica muito grande que dificulta a abertura. Olha, vou abrir uma nova filial, né? Pô, não deu certo, fechei. Agora, qual é o custo que você tem de abrir uma empresa e não deu certo, por razões diversas, tu fechar uma empresa, né? Então, toda essa questão de reforma institucional que a gente tem no Brasil, ela é fundamental, que deve estar na pauta nas próximas eleições, ou a gente cobrar dos nossos políticos. Ângela, e como fidelizar clientes em momentos que o mercado está retraído? Eu nem estou dizendo que seja agora, tá? Mas nesses 30 anos teve momentos que o mercado ficou mais retraído que outros momentos. Como fidelizar o cliente nesse momento? Eu acho que a conexão, né, sempre é muito importante, né, João? Então, poder encantar o cliente, tratar com a verdade, com a confiança, né? O cliente, ele busca isso, soluções, compreensão, ser escutado. Então, se isso é uma constante, tu cria credibilidade e confiança, né? E aí, claro, mantendo, né? A gente brinca assim que na época da pandemia, né? Que ações se poderia fazer inicialmente, né? Só que se não existisse os vínculos ou a credibilidade ou a confiança, não tem ação mágica, né? Então, eu acho que a importância é poder seguir uma política e uma cultura, né, de confiança, segurança, encantamento, soluções, para que depois as ações específicas no momento de crise, né, aí ações de comerciais se tornem efetivas, né, porque se não tiver respaldo não vinga, né, só vai existir isso se existir uma relação de confiança. Essa relação de confiança, de credibilidade é importante. Não se conquista da noite para o dia,
Mas se perde da noite para o dia. Exatamente, né? Por isso que a gente estava falando assim, em poder estar atento, escutar o cliente, ter resiliência, ver o que acontece com o mercado externo, né? Com todas essas variáveis, para poder, eu brinco às vezes que administrar é uma alquimia, né? Porque a gente tem que saber as medidas, muitas vezes bota um pouquinho mais do tempero, recua, retoma, vai de novo, avança, né? Dependendo das condições. Então, frente aos diferentes mercados, as ações e a intensidade das ações é meio óbvio, né? Mas eu acho que é por aí. Só comentar com a Ângela, talvez ela até possa esclarecer isso, né? Bom, alguns anos atrás, a pessoa para falar era presencial. As pessoas agora viraram um home office. Então, assim, bom, agora eu vou aproveitar, vou ficar mais tempo em casa, vou qualificar o meu banheiro, o meu lavabo e assim por diante. Então, virou talvez um mercado. Bom, alguns anos atrás era venda física. Eu ia lá no espaço do banho, eu não sei, a Ângela até pode falar, não, mas agora também tenho venda para a internet. Exatamente. Né? Então, pô, eu tenho que fazer agora, não tem, meu espaço, meu showroom está maravilhoso. Pô, mas as pessoas não visitam o meu showroom, visitam o site. Então, eu vou ter que fazer um novo site maravilhoso, bom, com todas as explicações e, né, entregar esse material. Mas até as mudanças, elas também vão acontecendo, porque a era bem digital, aí recua, né? As pessoas estavam, retomando isso que você falasse, home office, né? Agora, todo mundo se deu conta que só home office também não é o caso, né? Compras online, sim, as lojas, elas precisam ter vários canais, né? Elas não são só digitais. Primeiro era a onda, bem, o eco, sim, também, mas as pessoas hoje buscam a experiência. Então, não dá para desistir do showroom e cuidar só do digital, né? Então, são várias frentes. Eu digo isso, por exemplo, vou comprar uma poltrona como essa aqui, eu não vou comprar pela internet. Exatamente. Eu tenho que sentar nela, eu tenho que experimentar, né? Eu vou ver, sei lá, uma torneira, mas tem que ver se ela cabe direitinho, é confortável. Eu me sinto bem com aquela luz, com aquele metal, o toque. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer no digital, mas assim, ó, é uma adaptação, oportunidades que são exploradas. Mas provavelmente depois tu vai para o digital para buscar e para confirmar as tuas decisões, né? Então, realmente, nós temos que... Hoje, os negócios, eles têm que ser multicanais, né? E vai querer falar no WhatsApp, né? Então, assim, hoje, mais um desafio, né? Dos negócios, dos empreendedores, né? Quer mandar mensagem no WhatsApp, tem que ser respondido na hora. Sim. Não, exatamente. Então, são desafios que colocam, né? Por exemplo, não, eu tinha lá uma loja, os vendedores, agora não, tem que criar um site, eu tenho que criar um WhatsApp. Uma outra forma de se comunicar. Exatamente, né? Então não é um WhatsApp qualquer. Então, enfim, esses desafios, essas incertezas, como é que vai ser fazer negócios daqui a mais 30 anos? A gente não sabe. Mudou completamente, né? E num período muito curto. Com as novas tecnologias agora, por exemplo, eu quero planejar um banheiro, quero planejar uma casa. Você coloca uma foto qualquer, e diz, eu quero uma casa assim, 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 assim. Né? Você vai na inteligência artificial, ele faz um projeto para você. Pô, já, mas daí, tipo, eu tenho que ir lá falar com a Ângela, esse projeto aqui eu tenho, isso já não está mais na moda, ele já tem um produto melhor, mas ele já vai com uma ideia do que ele quer. Esse chuveiro não vai dar pressão correspondente com a tua saída de água. Essa fita de LED tem que ter uma tal voltagem e tal, tu tem que colocar 2 tomadas. Então, tem todos esses detalhes, sabe? Que a inteligência artificial, ela ajuda muito, mas também tu tem detalhe. Como eu disse, assim, pega hoje um avião, ele voa sozinho, mas você coloca um piloto lá. Tem cirurgia robótica, tem a precisão é maior que mais precisão, mas tem que ter um cirurgião ali, né? Enfim, são questões que são importantes aí de se ver. Eu penso, né, João, que o bacana disso tudo, né, o bonito disso tudo é a flexibilidade. Ao mesmo tempo que isso é ansiogênico, sem dúvida, né, também é legal da gente pensar que tem todos esses recursos, né, todas essas possibilidades
para poder fazer melhor, né? Sem dúvida que não é barbada, né? Para todo mundo, para todos, que dá receio, que são desafios, que as pessoas ficam mais ansiosas e com receio de empreender, né? Por outro lado, quantas oportunidades a gente tem, né? Que pode fazer coisas legais, né? Muitas. Bom, já vamos fazer uma outra pergunta para ti. Tu já trouxe uma notícia positiva, que é a taxa Selic que vai, tendência que cai esse ano, talvez algo próximo de 12,5%. Mas, que tu faça um pouquinho como isso impacta no varejo, esses juros altos, né? Como isso impacta, de repente, na Ângela vender lá uma banheira parcelada em 12 vezes? Como isso vai impactar no consumidor final? Então, tu fala como isso, esses juros altos, que já foi 3, 5, 6, agora está 15, como isso está impactando no varejo? A taxa de juros é um dos preços mais importantes que a gente tem na economia. Tu tem grandes preços, assim, tu tem a taxa de câmbio e uma taxa de juros. Porque o que é a taxa de juros? O que é a taxa de juros? É o preço da nossa impaciência, né? Então, assim, eu vou consumir hoje, eu vou consumir no futuro. Então, essas decisões, tu tem taxa de juros que vão impactar em investimentos, né, de longo prazo, por exemplo, construir alguma estrada, algum hospital, algum empreendimento no setor imobiliário. E tu tem outros investimentos, como que eu vou fazer o seguinte, de automóveis, por exemplo, ou de geladeiras, né, da linha branca, ou até financiamentos, por exemplo, para construir um banheiro, fazer alguma reforma. Então, tudo isso é o custo do nosso crédito. Por que ela não cai baixa, não cai mais? Porque nós temos um grande problema, que nós temos um grande concorrente que também está atrás desses recursos, que é a nossa poupança. Quem é? Que é o governo, com a dívida pública. Então, quando não for resolvida a dívida pública aqui, tu tem um grande agente aqui que se chama governo, com seus grandes, né, enormes déficits, que está buscando dinheiro, ele está concorrendo, né, com o empresário privado, ele está cada vez aumentando. E o que acontece? Só o dinheiro, a poupança é uma só, aumenta essa demanda pelo governo, vai sobrar menos. Não, o que faz os bancos? Naturalmente, aumentam a taxa de juros. Não porque os banqueiros, né, brasileiros sejam os mais espertos, os mais gananciosos. Não, todos os banqueiros são gananciosos, vão ter que querer. Mas o que acontece com a nossa taxa de juros? Pelo custo da nossa inadimplência. A dificuldade de tu recobrar um crédito hoje é muito elevada, né? De recuperar um crédito é muito elevado. Fora as outras questões assim, tributárias, IOF, que a gente tem, que torna essa taxa de juros. Então, por que ela não cai mais, a taxa de juros? É porque tu tem esse dívida. Então, assim, ela poderia cair? Sim, poderia cair se tivéssemos equacionados a dívida pública. Não está equacionado. Em anos de eleição? Pior ainda, porque... Isso até assim, acho independente de partido político, né? Naturalmente, em anos de eleição, o governo se gasta mais, independente de qual partido seja. A gente tem uma chamada teoria dos ciclos políticos, né? Então, o que o governo vai fazer? Ele quer... Qual é o objetivo dele? É se reeleger. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, né, vai pintar desde o cordão da calçada, inaugurar a escola, inaugurar o hospital, colocar. Isso, né, contratar mais gente com aquela perspectiva de curto prazo de mostrar serviço, né? Mas, eventualmente, a nossa dívida está chegando a um nível realmente insustentável, né? E isso é uma questão que nós, né, como eleitores, né, os nossos candidatos a presidente, a senador, lidar com essa questão de limitar os gastos. Nós temos lá a lei de responsabilidade fiscal, que limita os gastos a 65%, por exemplo, do gasto com o pessoal, mas sempre tem algum furo, né? Um teto de gastos também que tu coloca. Então, sempre acho alguma forma. Então, essa dívida pública torna muito difícil, né, reduzir a taxa de juros. E isso afeta o quê? Os investimentos, principalmente dos empresários dos diversos níveis, né, de atração de investimentos. Nós vamos trocar de carro, nós vamos fazer uma reforma no banheiro, vamos comprar uma nova casa. Então, a taxa de juros é um preço assim, fundamental na economia. Enquanto não reduzir, não abre espaço, né,
para eu aumentar, reduzir a taxa de juros ou ampliar o prazo de financiamento. Né? Olha, vai de 6, eu vou fazer em 12 vezes, ou de 12 em 24. Então, a taxa de juros ela é fundamental para afetar todas as nossas decisões de consumo enquanto consumidores e decisão dos empresários com relação ao investimento, com relação à ampliação das suas unidades produtivas, lojas, enfim, de uma maneira mais geral. E, Ângela, eu não sei se tem lá, mas muitos empresários comentam da dificuldade de manter a equipe, né? De reduzir Sim. essa rotatividade de pessoas. Como gerenciar essa equipe, e às vezes no momento, às vezes, de instabilidade, de incerteza, né? Essa pessoa, ela fica também insegura na própria empresa. Como tu lida com isso na Espaço Del Banho? É o que a gente tinha comentado da questão do valor nas relações, né? Eu acho que a empatia nas relações em todas, com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, né? É um valor para que a gente possa manter constância. Então, eu busco administrar a minha equipe também assim, né? Valorizando a equipe, valorizando os colaboradores, escutando, né? Compartilhando soluções, as próprias estratégias, né? Eu acho que é poder tratar o negócio também, né? Ter claro objetivos, estratégias, planejamento, treinamento, tudo isso contribui para melhorar as emoções, né? Ter clareza das informações e contribuir para que isso tudo flua, né? Porque daí fica mais fácil de entender, fica mais claro, existe um propósito. Bom, realmente é o desafio, mas essa questão de compartilhar, acho que os sonhos, compartilhar as estratégias, eu acho muito importante. Eu vejo empresários com receio de compartilhar isso com a equipe, mas é importante, Sim. eu acho que eles saberem qual o caminho que a empresa está tomando, né, para ver se ele consegue se enxergar até no futuro dessa empresa, né? Exatamente. E seguro também, né? Exatamente. Bom, como é que tu acha que a gente viu o segmento do agronegócio crescendo, tivemos a indústria ainda patinando, ainda com os desafios, agora tu vê muitas empresas indo para o Paraguai com condições de questões tributárias, diferenciais muito grandes, né? 1%, às vezes estão cobrando de taxa no Paraguai se tu produz para exportação, né? E como é que tu vê a área de serviços? Como é que a área de serviços está conseguindo se proteger e crescer também nesse ambiente, né? A área de serviços ela é fundamental. Serviços bancários, serviços principalmente de TI estão crescendo, né? Mas isso depende de grandes investimentos em educação, né? Então, o treinamento que a gente deve dar assim, em escolas, né, de informática, isso começa desde o segundo grau. Né, primeiro grau, segundo grau, isso tudo, principalmente assim, que é matemática, né? Você está com o computador, está com o laptop aqui, mas se for ver o que tem nesse laptop de material, cara, é um pouquinho de vidro, ferro, alumínio, mas 99% do que tem aí, o que é? É matemática, física e química, né? Isso, né, tu não encontra na natureza, tu encontra no investimento em capital humano. E esse capital humano, né, olha, tu tem, sei lá, 11, 12 anos de formação básica na graduação, mais 4, 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado. Ou seja, alguém que está operando, né, esse iPhone aqui para construir alguma coisinha, que aquele toque faz alguma coisa, né, esse WhatsApp, é um investimento muito grande. Há grandes oportunidades de atendimento. O grande é que essa demanda por serviços, ela tem uma dificuldade que realmente é a mão de obra. Ou seja, as pessoas vislumbrarem o que está precisando, como resolver, e aí passa pelo gargalo o investimento em educação. Acho que há grandes oportunidades, né? Como te falei, olha, como que eu vou atender? Eu vou criar uma homepage, eu vou criar um negócio. Qual é o melhor software? Depende das pessoas. Depende das pessoas de verem e terem aquela ideia, mas a implementar. Eu digo que da Microsoft, teve lá o
o Steve Jobs, né? Sei lá, pô, ele tem uma ideia, visionário, né, e tal. Cara, mas quem que fosse foi o Wozniak. Agora, como que eu faço esse computador funcionar? Não era o Steve Jobs, era o Wozniak, que tinha para colocar. Então, assim, há várias oportunidades em vários segmentos, né, na questão lá, como que do próprio do jornalismo, no ramo de negócios, no ramo de seguro, de prestação de serviços. Então, eu acho que é um setor que está crescendo hoje, principalmente no mundo, né? O grande gerador de PIB realmente é o setor de serviço, de atendimento às pessoas. Então, há grandes possibilidades e a questão aí, como que a Ângela falou, que no exemplo, no segmento dela, é investimento nas pessoas, né? Investimento em formação, propósito, treinamento, que é fundamental. A gente não teria capital humano, não adianta ter o melhor computador do mundo se aquela pessoa não está alfabetizada, não saber como mexer, usar aquela tecnologia, ou eventualmente como que aquele cliente ele ser empático. Então, assim, ó, exatamente. Aí eu disse assim, a Ângela talvez tenha mais expertise, né? Assim, como que eu devo tratar esse cliente? Ele é um cliente ansioso, é avesso ao risco, como é que ele é? Então, todas essas questões, né, não somente da parte técnica, mas também de atendimento psicológico, né, entender a alma do cliente. Investir em pessoas é fundamental. Eu vejo assim, às vezes, que eu trago exemplo, às vezes uma pessoa investe num restaurante, né, uma loja linda, maravilhosa, para vender questões relacionadas ao mobiliário, né? Ou investe num restaurante, gastou lá milhões num restaurante, e tu vai ver a pessoa que vai atender para fechar a venda é uma pessoa que não teve capacitação, não teve orientação. A experiência é ruim, né? E daí tem uma experiência ruim e a pessoa não volta. Daí tu vê negócios fechando com altos investimentos, lindos, negócios lindos, maravilhosos, mas não tem essa preocupação com as pessoas e acaba fechando, né? Exatamente. Ângela, aproveitando assim, nesses 30 anos, né, de empresa, qual foi o maior desafio, ou um momento de dificuldade que a Espaço Del Bem enfrentou nesses 30 anos? Dentre o que a gente estava comentando, né, a variação de cenários, né, a gente vem se adaptando aos diferentes cenários. Mas eu entendo que a pandemia foi o principal, inclusive pela polaridade, né? No momento que ela se estabeleceu, estava tudo parado, né? E eu lembro que eu pensei, tá, e agora? Né? Aí falasse assim da calma, né? Quais são as informações que eu tenho? O que eu vou fazer com elas? E vou fazendo por partes, né? Aí entrou também a questão das conexões, né? O quanto foi importante nós contarmos com alguns clientes onde nós tínhamos vínculo e poder dizer, olha, eu preciso de um negócio. Eles, ok, eu vou antecipar esse meu negócio para poder te ajudar, né? E aí o relacionamento com os fornecedores, né? Com a confiança com os clientes. Foi um processo bem bonito, João, assim, de... realmente de ponderação, análise, né? E, de repente, o mercado que parecia que ia acabar, no nosso caso, começou a aquecer. Porque aí as pessoas se deram conta que a casa era o melhor lugar do mundo. Ficaram mais em casa. Né? Ficaram em casa e começaram a ver que era ótimo reformar o seu banheiro, botar uma banheira, uma coluna de banho, que, sei lá, que o lavabo estava feio, né? E aí o mercado começou a aquecer, né? E os fornecedores não estavam prontos para isso, né? O mercado não estava pronto para isso. Então, do 0, a gente foi para o 100. Em um curto espaço de tempo, né? E o grande desafio foi também se adaptar a isso, porque o mercado ficou super aquecido. Faltava produtos. E faltava produto. A questão de logística, estradas fechadas, os navios não estavam transitando, então atrasou muito. Eles vendiam e não tinha como entregar. Exatamente. Então, toda a cadeia logística, sei lá, de aços fornecedores, eu dizia, o dia que a Terra parou, né? Tem um filme sobre isso. Mas exatamente num curto espaço de tempo ela fez a volta, né? Então, são questões, são desafios que a gente chama assim,
que só um empresário realmente vai... tem que manter o meu negócio, tem que manter os funcionários, tem que pagar impostos. Como que eu resolvo esse problema? Mas também assim, essa questão é como estar preparado para os riscos. Ninguém estava 100% preparado para uma pandemia, ninguém estava 100% preparado para uma enchente, que a gente passou aqui. Então, eu digo, hoje em dia, essa tua planejamento de riscos, tu tem que pensar já em várias alternativas. Na época, felizmente, não fomos atingidos pela enchente, mas está na hora de trocar o servidor, que é uma empresa de consultoria, de contabilidade, é algo muito importante, tem muitas informações ali dos clientes, né? A gente, vamos para a nuvem agora, porque tem que estar preparado para tudo, né? E a gente tem que sair que tu faça um pouquinho já dessa questão do planejamento sobre riscos, né? Porque a gente tem que estar preparado para várias situações. A Ângela, talvez por ter uma boa relação com clientes, uma boa relação com fornecedores, eles têm empresas que maltratam os fornecedores, né? E quando vai precisar, não tem aquele parceiro que no ar de risco vai ter essa mão amiga que vai ajudar, né? Então, faz um pouquinho dessa questão de como se preparar para esse ambiente. Olha, é que a gente tem, o que a gente chamou de uma empresa, né? Você chama ela um nexo de contratos. Ou seja, tu tem relações com os funcionários, com os sindicatos, com os fornecedores, com os clientes, com os acionistas, com o governo, então, em vários níveis. E tudo isso coloca riscos. Né? Tu tem o risco regulatório, tu tem o risco de entrada, né? De novos concorrentes, né? Tu tem o risco de mudanças tecnológicas, eventualmente. O empresário... Climáticas. Climáticas também agora. Exatamente, é um risco bastante significativo, né? Tanto como enchentes, como ondas de calor que a gente possa ter. Enfim, então a ideia do empresário é aquele indivíduo, né, que está alerta para ver nessas dificuldades ou nessas mudanças, essas mudanças, oportunidades, né, lidar ou quantificar esse risco para tomar as decisões corretas. Olha, é o momento agora de investir ou não, de postergar esse investimento. Então, são questões fundamentais. Então, a ideia realmente do empresário, da atividade empreendedora, é alguém que toma riscos, mas riscos calculados, né? Riscos ponderados, assim, ele faz uso dessas informações. Eventualmente, eu estou vendo aquilo como um grande risco. Não, eu estou vendo isso aqui como uma grande oportunidade, né? Ou uma forma, né, de alavancar o meu negócio. Então, a questão da participação do empresário é fundamental na economia. Na economia, assim, a gente não vai esperar inovações tecnológicas de um burocrata que está lá em Brasília, não, no Palácio. Não, a gente vai colocar dos empresários que estão aqui. Né? Se a gente for ver mudanças, olha, quem é que fez grandes mudanças do mundo que a gente vive? Olha, eram os guris que estavam numa garagem. Né, que estavam lá, um estava lá em Albuquerque fazendo um programa da Microsoft, o outro estava fazendo lá a Apple, outros estavam fazendo alguma coisa de conexão, né? Enfim, na realidade viram essas oportunidades se transformar em negócios e esses negócios transformaram o mundo. Né? A gente pegou livros, pesquisas que eram de livros. Hoje em dia, eu quero comprar um livro, por exemplo, na área de economia, acabou de sair, clica um botão, ele chega imediatamente. Quando fala-se em 3 dias, mas chega em 2, um dia. Um dia, não, chega na hora. Você pega lá entra pega um Kindle, baixa, o livro acabou de sair, chegou agora. Ou você quer arquivar alguma coisa, não, apertou um botão, já está arquivado. E para todos os seus colaboradores, clientes, essa informação é quase instantânea. Você fez a análise, não tem que enviar pelo correio, não, você clicou. Então, essas oportunidades, né, que são vistas, assim, Paulo, né, estou vendo que é a questão da nuvem. Pô, isso aqui vai facilitar a minha vida. Ângela, e como assim, todo o consumidor está cada vez mais exigente, né? E talvez o consumidor de alto padrão é mais exigente ainda. Como transmitir segurança para esse público?
com informação, com cuidado, com atenção, né? Identificando exatamente onde estão as necessidades, o que ele busca, e com profundidade, né, João? Eu acho que isso tudo que a gente está conversando aqui, né, a gente tem que buscar dedicação, né? Então, acho que realmente não dá para acreditar na sorte, né? Tem que se dedicar, tem que encantar, tem que ficar atento a tudo isso, né? É um trabalho complexo, mas interessante de ser feito, né? Que eu acho que tem que usar de tudo isso para poder passar essa segurança, né? É com um bom atendimento, é com a profundidade do atendimento, é com o encantamento, é com o cuidado, é com a escuta, né? É com relacionamentos, é com as conexões. Então, é com a atenção a todas essas informações macro, né? Porque daí com isso também tu vai estabelecer uma política comercial mais adequada ao momento, né? Muda os juros, muda as políticas comerciais mudam, se tornam mais ou menos atrativas, né? Mais prazo, mais desconto. Então, é um conjunto de coisas no micro-universo, né? Que fazem a diferença, né? A gente comentou a atualização dos produtos, trazer as últimas tendências, né? E uma sensação que eu adoro, né? Que é a experiência e o encantamento. Bom, estamos indo para os nossos minutos finais, né? O tempo está passou voando, né? Mas, Giacomo, como tu vê que pode haver uma integração melhor do mundo acadêmico com o mercado? Hoje eu vejo no Brasil um certo distanciamento entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial. E quando tu vê em outros países, uma total união do mundo acadêmico com o mundo empresarial, né? Tipo, se pegar na Alemanha, os doutores estão nas empresas. No Brasil, os doutores estão na academia. Como conectar mais com o mercado? Olha, isso tem sido um movimento lento, né? Mas, por exemplo, na URGS e outras universidades, tem os mestrados acadêmicos, que são importantes para fazer inovações tecnológicas, trazer aquele conhecimento para uma outra geração. E temos criado também os chamados mestrados profissionais. Ou seja, são mestrados, eu não quero fazer pesquisa na academia, mas eu quero dar um salto, eu quero ver o que tem de nova tendência. Então, há esses mestrados profissionais com a mesma carga horária, tem que fazer dissertação de mestrado, mas ele é flexibilizado. Geralmente, assim, é sexta à tarde, sexta à noite, sábado de manhã. Então, ele volta. E para nós que somos acadêmicos, a gente olha... Eu digo assim, eu estou trabalhando na universidade, mas eu não tenho a vivência empresarial que tem a Ângela. Ela mete a mão na massa, né? O que a gente pode fazer? Não, eu vou trazer esse aporte teórico, né? Na área... Respaldo, né? Respaldo teórico que tu está fazendo, fazer pesquisas, quantificar isso eventualmente e ser colocado. E também tu tem muitas empresas, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um caso de sucesso... tu tem já um ensino profissionalizante, que nós tínhamos aqui, uma escola de excelência, quem está nos ouvindo, né, tem um pouquinho mais velho, você vai lembrar do Parobé, antigo Colégio Parobé, que era um colégio de excelência, né, na área de mecânica. Então, você terminava o segundo grau... Você é empregado. Não, ele era disputado a tapa pela Volkswagen. Ele realmente formava engenheiro de edificações, mecânica. Por exemplo, eu estudei num colégio que era o Colégio Pontos Pobres, lá que tu tinha, já na quinta série, sexta série, assim, marcenaria, mecânica, elétrica. Então, os alunos aprendiam aquela parte teórica, mas iam depois para a marcenaria, para a mecânica lá, e realmente saíam qualificados, a qualificação era muito boa. E isso, com a mudança do ensino, ela se modificou um pouco, né? Hoje nós não temos aquele ensino profissional de, sei lá, de química, de engenharia. Tinha um outro lugar também muito interessante, que era o Protásio Alves, né? Que tinha a área de contabilidade, de técnicos, enfim. A gente se perdeu. É uma questão de se pensar assim, olha, você tem vocação para ser professor universitário, para exercer? Não, eu quero
ganhar dinheiro, eu quero ir para o mercado, eu quero qualificar. Então, não precisa talvez uma formação de 4 anos, 5 anos. Mas tem alguns cursos que estão sendo feitos de tecnólogos, que são 2 anos na área de moda, contabilidade, enfim, que dá uma formação sólida, acadêmica, e vão direto, né, para o mercado. Então, o importante é tu ter uma diversidade de cursos que atendam o mercado, as pessoas, o que elas querem, né? Por exemplo, a medicina é 6 anos, bom, não dá para formar um médico em 2 anos, né? Tá, formar um técnico em enfermagem, mas não dá para formar um médico, né? Eventualmente, um psicólogo tu não consegue formar em 2 anos, tem uma carga de leitura muito grande, né? Enfim. Mas talvez aí tenha uma questão que é a ideia, a expectativa com o curso universitário, né? E o vazio que ficou com os tecnólogos. E a necessidade de mão de obra, né? Que ficou vazia. Né? Que é o que hoje a gente precisa tanto. Se ficou uma lacuna, eu acho, né, nesse ponto. Mas, se o nosso programa passou voando, queria agradecer a Ângela, agradecer Giacomo pela participação de vocês, pela compartilhar a experiência e o conhecimento de vocês com a nossa audiência. Queria também agradecer toda a nossa equipe técnica que faz o programa acontecer, né? E agradecer você de casa, que nos prestigia toda semana, de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e também pelas nossas redes sociais, que tem o programa fica disponível no YouTube também. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até logo.